já está a postos para conversar com a gente sobre um assunto bastante intrigante e uma palavra que muita gente talvez desconheça, mas a gente vai debater sobre ela a fundo no programa de hoje, a agorafobia. Boa tarde, Miriam Durante, seja bem-vinda. Boa tarde, como vai? Tudo bem, Miriam? E hoje a gente vem para falar sobre um assunto que parece que as pessoas estão se interessando mais, que é a agorafobia. Que nome esquisito é esse, Miriam? Ele é meio estranho mesmo, mas acontece o seguinte. Eu preciso explicar que todos esses ataques que estão tendo na cidade, as pessoas ficam muito ansiosas. E a gente não pode generalizar falando que todo mundo está com pânico ou que está com agorafobia. Não é assim. A agorafobia é tipo de uma síndrome do pânico, Miriam? É uma fobia. Ah, é uma fobia. É uma fobia que ela pode vir acompanhada do pânico ou não. Ela é um medo de você estar num lugar ou numa situação que pode ser muito difícil de você sair. Vamos dizer que você está dentro de um restaurante e de repente você começa a sentir aqueles sintomas do pânico. E você não está com ninguém que possa te acompanhar. Como é que você vai fazer para sair correndo do restaurante? Você tem que pagar a conta. Então você está em um lugar onde vai ser difícil você sair rapidinho. Então começa a te dar uma sensação, eu preciso sair rápido daqui, aí começam a vir os sintomas do pânico. Então, lugares públicos, multidões, sabe? É um transtorno de avião, ônibus, são lugares assim. Então, a agorafobia é o medo de estar em lugares ou situações que possam ser embaraçosos ou difíceis de você sair. E mesmo assim, né, Miriam, seria um distúrbio contrário da claustrofobia, né, onde a pessoa tem medo de locais apertados. Nessa, a agorafobia pode se manifestar quando você está em convívio com mais pessoas e em locais abertos, não é? Pode, mas é que você está achando que vem um ataque e, de repente, você não tem como sair dali. Então, ela se manifesta de diferentes maneiras. Por exemplo, eu tenho vários casos de pacientes que eles ficam pensando, eu estou aqui nesse táxi, eu não estou passando bem. Ele está entrando nessa rua, eu não conheço essa rua. Não, de repente eu não conheço ninguém, eu vou passar mal, ele vai me largar aqui. A pessoa já começa a passar mal, ela quer ir para algum lugar conhecido. É muito complicado, você precisa estar perto de alguém às vezes. Alguém, pode ser uma criança, mas desde que ela seja conhecida, ela já te dá um conforto. E isso daí pode trazer algum problema para a pessoa que tem agorafobia, Miriam, e que está dirigindo sozinha? A maioria dessas pessoas, elas vão associando o quê? Você teve um ataque nesse restaurante, vamos dizer. Então, você evita ir para aquele restaurante. Você está tendo um ataque no carro, dificilmente você dirige de novo. Então, mas isso nós estamos falando quem já tem um pânico e quem já tem essa fobia. Ah, sim, entendeu? Exatamente. É isso que nós precisamos separar bem. Isso que está acontecendo é uma crise de ansiedade muito grande, não significa que você tenha o pânico ou essa fobia. Então quer dizer, isso daí, a agorafobia só vai ser caracterizada a partir do momento em que você tem esses distúrbios frequentemente. Exatamente. Sim. Um ataque agudo de ansiedade, todo mundo está sujeito a ter, todo mundo. Isso não significa que você vá desenvolver um pânico. Uma crise de pânico, um estresse muito alto, todo mundo. Hoje em dia, você lê todos os dias acontece alguma coisa. Ainda mais hoje, quantas vezes você escutou, eu pelo menos escutei um pouquinho o jornal, teve incêndio não sei aonde, então você sai na rua, você pega uma condução, você está sujeito a milhões de coisas. É lógico que você fica nervoso, é lógico que você fica estressado, e cada pessoa reage de uma maneira.
E você falou também, Miriam, sobre essas questões cotidianas que podem acontecer, que vão desencadear algum distúrbio, algum pânico na pessoa. E principalmente a gente está citando aí nesse evento que é bastante da moda, os tais rolezinhos, né? Quer dizer, a pessoa pode sentir algum desconforto também numa situação dessas? Então, de repente você está no shopping e vem um rolê, você fica assustado, você está sozinho. Você pode normalmente se assustar e ter, sim, uma crise de ansiedade que pode desencadear todos os sintomas como se fosse uma crise de pânico. Mas isso não significa que você vai ter um pânico ou desenvolver alguma coisa, que nada mais é do que uma crise de ansiedade, que você começa com uma ansiedade, você desenvolve, você vai para o ciclo, você tem um medo, você tem um ciclo do medo, desenvolve tudo. Você começa a ficar com taquicardia, são vários sintomas que o seu corpo começa, a transpiração, a falta de ar, um coração muito acelerado, uma dor no peito, você se sente inseguro, pode ter formigamento, ondas de calor, de frio. Você pode sentir várias coisas, mas isso não significa nada. Você está com medo, isso é um medo agindo no seu corpo. Passou aquele momento estressante, acabou tudo. Quer dizer, você tem um mal-estar repentino, já não pode fazer aquele diagnóstico de que você esteja realmente com agorafobia. A agorafobia é outra coisa, principalmente quando você sente aquilo de uma maneira frequente, Miriam? Exato. Aí, de repente, você foi no shopping, aconteceu esse rolezinho, você fala, olha, eu estava numa loja, fiquei muito assustada. Não que tenha acontecido alguma coisa, mas eu fiquei assustada porque era algo novo, né? Eu fiquei sem saber o que fazer. Aí eu não quero mais ir no shopping por um tempo. Tudo bem, até passar o susto, depois você volta à vida normal, pronto, acabou. Você pode se assustar com uma batida de carro, com qualquer coisa. Tem um tempo de adaptação. O problema é quando você tiver outras crises, por outros motivos. Qualquer coisa te tirar do sério. Aí sim. Então, de repente, você está assistindo uma televisão e sem motivo nenhum aparente, você já fica mais estressado. Está desencadeando uma crise de novo, entendeu? Não tem um motivo aparente. Aí você já tem que perceber que tem outros sintomas atrás. Miriam, agora isso aqui a gente está falando da pessoa, quer dizer, do indivíduo. E quem convive com pessoas que já foram diagnosticadas como agorafóbicas? Qual que é a principal atitude a tomar a partir do momento em que vê a pessoa ficando agitada a esse ponto? Ela tem que procurar um tratamento. Primeiro ela precisa saber o que ela tem. Depois, porque ela, entendendo, não é um problema assim. Ela precisa primeiro entender para ela cuidar do corpo dela. Ela sabendo como ela trata o corpo dela é muito fácil. Mas o problema é que ela fica muito assustada. Então ela quer sair muito rápido. As crises de pânico, elas demoram 20 minutos. Ela tem um pico de 10 minutos e mais 10. E é uma crise horrível. A pessoa fica sem saber o que fazer. É um medo muito grande. E é um medo acontecendo dentro dela. Quer dizer, a gente quando coloca nessa questão de 10 mais 10, em questão de minutos, não é, Miriam? Para nós, analisando de fora, parece que só são 20 minutos, ou seja, é menos de meia hora. Mas para a pessoa que está vivendo aquela agonia, é um desespero terror. Sem fim. É um terror. O terapeuta tem como explicar para ela, interpretar os sintomas físicos, porque ela tem uma reação horrível. E você tem que trazê-la para a realidade. E aí começar a expor, porque a pessoa vai chegando a um ponto que ela não quer mais sair de casa. Porque ela associa o lugar às crises que ela tem. Então ela fala, nesse lugar eu não vou mais porque eu tive uma crise. Naquele eu não vou mais. Tem gente que não sai de casa, deixa de trabalhar. Então você precisa ir explicando e mostrando que ela pode sim, ela tem que se preocupar com a respiração, ela tem que aprender que ela pode comandar o corpo. Porque senão isso vem, além de vir com uma crise de pânico, pode vir associado a uma depressão, e aí a tendência é só piorando.
E existe alguma idade específica, Miriam, para a pessoa demonstrar esse distúrbio ou não necessariamente? Olha, começa aproximadamente aos 20 anos de idade. E as mulheres que sofrem mais com transtorno. As mulheres sofrem mais com esse transtorno? As mulheres têm crises hormonais, né? As mulheres sofrem muito mesmo. Pelo menos uma vez por mês, né, Miriam? Nós viemos premiadas com várias coisas, viu? E aí pode desencadear por causa da morte de um ente querido, divórcio. Pode desencadear por várias coisas. Até agora, né, Miriam, a gente até comentava num dos nossos programas passados, a responsabilidade da mulher tem crescido muito na sociedade e muitas vezes a mulher também está tomando conta do lar, quer dizer, fazendo jornadas duplas, jornadas triplas. Isso daí também pode desencadear todo esse tipo de distúrbio também, não é, Miriam? Sim, porque ela quer fazer tudo meio que perfeito, vamos dizer. Só que ela não consegue. Então, te dá um desconforto muito grande, porque você realmente não consegue cuidar da sua casa de uma maneira perfeita, do trabalho, e você tem que cuidar dos filhos também, né? Então, você fica com uma sensação de que eu falhei em algo. Então, essa sensação é muito ruim. Mas o pânico, a ansiedade exagerada, principalmente o pânico, ele veio como um alerta. Pare, reveja, vamos ver o que está em excesso. É isso que eu tenho falado muito no teu programa. As pessoas têm que parar e rever um pouquinho a vida. Então, toda vez que a pessoa tiver um ataque desse, alguma coisa assim, principalmente se ela teve uma exposição muito grande dessa a uma violência, ela tem que ver se aquilo passou e ela ficou calma, ela não precisa mais achar que ela vai ter outro ataque, que ela já está com pânico. As pessoas estão procurando médico porque elas estão achando, eu tive esse problema, pronto, eu já estou em crise de pânico. Não, gente. Não precisa tomar remédio, não precisa nada disso. Aliás, Miriam, você coloca nessa questão de que não é necessário tomar remédio, principalmente a questão dos ansiolíticos. Isso é possível fazer porque ao primeiro passo, no primeiro sintoma que a pessoa já tem com relação a isso, geralmente ela já vai pedir algum medicamento para se acalmar. Quer dizer, não é a atitude mais recomendável, né? Eu acho que a atitude mais recomendável, primeiro, é procurar uma explicação, é procurar conhecer a sua doença. As pessoas desenvolvem pânico, podem desenvolver agorafobia, podem. E elas têm uma dificuldade de sair. Então, geralmente, elas se sentem mais seguras na companhia de alguém da sua confiança. Pode ser até uma criança. Então, quando você explica tudo o que está acontecendo, porque ela fica sem saber por que de repente ela fazia 1000 coisas e agora ela não faz mais. Então, a partir do momento que você chega, você explica o que ela tem, que não é nada assim, porque ela vê tudo muito... são sintomas físicos catastróficos. Então, a pessoa acha que ela está a ponto de morrer, que ela vai ter um ataque cardíaco. Então, é tudo muito sim ou não. E vai da questão também, Miriam, de as pessoas começarem a maximizar muito uma situação que nem é tudo aquilo? Na maioria das vezes, sim. Tá interessante a gente esclarecer, porque da mesma forma que você falou que as pessoas mais suscetíveis à agorafobia ou a esses distúrbios de pânico seriam as mulheres, né, até pela vulnerabilidade hormonal, etc e tal, mas a gente percebe que existem muitos homens também que se destemperam e se desequilibram em determinadas situações. Muitas pessoas procuram um hospital quando estão tendo uma crise de pânico, porque elas estão achando que elas vão morrer, elas vão ter um ataque, e quando elas chegam no hospital, são atendidas, a pessoa atende e fala, olha, você teve uma crise de ansiedade. Elas ficam assim sem entender. Mas por quê? Porque o coração dispara, porque você tem todos os sintomas físicos. E realmente você acha que você está morrendo. Você tem um medo muito grande, mas esse medo é dentro de você. E como que a gente faz para controlar tudo isso, viu, Miriam? Então, você tem que procurar um tratamento, que às vezes você tem que tomar o remédio, às vezes precisa sim tomar o remédio, e muitas vezes só a terapia adianta.
Então depende muito da terapia que você está fazendo, do remédio que você está fazendo, se adaptar àquele remédio, né? Mas eu digo assim, que em primeiro lugar é você procurar se informar, é procurar um terapeuta e se informar do que você tem, tomar consciência do que você tem e ter uma conversa com você mesmo, porque você vai ter que mudar algumas coisas. Se você não mudar algumas coisas, você não vai obter um resultado diferente. Então, o que te levou a ter o pânico vai continuar trabalhando. Uhum. Porque você teve um momento de estresse agudo, de uma ansiedade muito grande. Se você não mudar, você vai continuar tendo esse mesmo momento. Uhum. E aí a tendência é só piorar. Miriam, agora através de uma experiência pessoal aí, que a gente sabe que você tem bastante experiência aí nesta área, das pessoas que te procuram, elas vão procurar exatamente para se livrarem do remédio ou, na verdade, elas procuram querendo que você indique o remédio para uma cura o mais rápido possível? Bom, eu sou psicoterapeuta holística, então eu não trabalho com remédio. Quando eu vejo que a pessoa precisa de remédio, eu falo para ela procurar um psiquiatra. Ah, isso é interessante a gente esclarecer, né? Porque muitas vezes as pessoas podem confundir, também achar que uma psicoterapeuta pode medicar, e não é necessariamente assim, não é? Não, não. Uhum. Não é mesmo. E a maioria das pessoas que eu atendo, você já toma remédio? Já. E quem te indicou? Quem falou para você tomar? Foi meu ginecologista, foi meu dermatologista, foi isso. E eu sempre falo, por favor, procure o psiquiatra, porque é ele que sabe o mais certo para você tomar. Uhum. Agora, o que as pessoas me pedem é o seguinte: em primeiro lugar, elas querem dormir, porque elas não dormem, porque tudo isso, a ansiedade não te deixa dormir. Sim. Então, primeiro, eu explico o que elas têm. Porque hoje em dia, você procura um psiquiatra e às vezes você fica 15 minutos. Ele te dá um remédio. Tá aqui o remédio. O remédio demora de 10 a 15 dias para fazer efeito no seu corpo. Nem sempre você se adapta bem àquele remédio. Uhum. E muitas vezes você melhora um pouquinho. Então você fala, eu nem vou procurar uma terapia, porque eu já estou me sentindo melhor. Só que o remédio, ele deu uma mascarada em tudo. Quer dizer, ele tratou mais do efeito do que da causa. Exato. Então você continua com aquilo tudo trabalhando. Aí você não tem a crise. Se você tiver uma síndrome do pânico, ou uma crise, ele é como se você colocasse um véu em cima de tudo aquilo. Então você fica, se você tinha crise assim quase todos os dias, você fica uns dias sem. Aí você fala, eu não vou procurar nada. Só que daqui a pouco, o seu corpo, mesmo com o remédio, ele começa a ter crise. Uhum. Porque E essa seu corpo crise vai precisar de mais remédio. E essa crise pode ser maior, então, Miriam? Muito maior. Então, o que eu aconselho? Procure, em primeiro lugar, uma psicoterapeuta e descubra o que é que você tem. Converse com ela. Aí ela vai, se ela não for um psiquiatra, ela vai te indicar o psiquiatra para você tomar o remédio, que é o único que pode, e continue na terapia. Procure uma terapia que você saia. Procure uma terapia breve. O que eu faço é uma terapia breve. Em um mês a pessoa está muito melhor. Porque hoje em dia ninguém mais tem tempo nem dinheiro para ficar anos em terapia. Exatamente. Né? Aquela coisa de você ficar 2, 3 anos para você descobrir alguma coisa. Hoje em dia tem que sair rapidinho do sufoco. Ninguém merece sofrer e nem ficar anos para sentir uma melhora. Então eu acho assim, teve alguma coisa, ficou preocupado, teve uma crise de ansiedade, passou aquele momento estressante, é a mesma coisa do que fazer uma prova. Fez a prova, não lembrou de nada, passou aquele momento estressante, ficou bem. Isso é uma crise. Isso você poderia dizer que é quase como uma crise de pânico. Você passa mal, você quer ir no banheiro, tudo aquilo. É exatamente tudo isso. Mas acabou, você fica bem. Você não tem mais. Tudo vai da questão de você procurar uma ajuda o quanto antes possível e não esperar o problema ficar se agravando cada vez mais. Exatamente. Se isso continuar, procure ajuda. Miriam Durante, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Com certeza nós vamos conversar sobre esses assuntos intrincados também nas próximas edições. Seja sempre bem-vinda, Miriam. Muito obrigada. Até a próxima semana. É isso.